Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos meditando nesse dia lá em 1 Reis, no seu capítulo 13 e no seu versículo 1, que fala exatamente assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queima sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimaram sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamará contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou, e não o pôde recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará por ordem do Senhor. Essa história, ela conta uma história que Deus levantou um homem de Deus, exatamente para ir em Betel profetizar contra o altar que Jeroboão estava erguendo. E Deus, ele deu uma ordem específica a este homem de Deus, falando para ele: vá, não pare no meio do caminho, não coma nem bebês água em lugar nenhum, e nem volte pelo mesmo caminho. Então ele saiu, sabendo dessa instrução que Deus deu para ele. Ele foi. Chegou lá, como nós acabamos de meditar sobre a palavra que ele proferiu contra o altar que estava sendo preparado por Jeroboão. E ali você vê que ele faz o que Deus tinha mandado, profetizar contra aquele altar. Mas chegando lá, aconteceu que Jeroboão manda prender o homem de Deus, e de repente acontece que a mão dele seca e ele fica completamente aleijado, uma mida. Mas aí mais para frente você vai ver que o homem de Deus, ele vai pedir a Deus por intercessão para que a mão de Jeroboão volte ao normal, e Deus concede esse milagre e a mão dele volta ao normal. E em seguida Jeroboão fica tão feliz, abismado por ter alcançado este milagre, e aí oferece a ele pão, oferece a ele algumas recompensas, e por ele, em obediência a Deus, ele não aceita nada disso, a ponto de ele dizer: ainda que você ofereça metade da sua casa, jamais eu aceitaria. E aí o homem de Deus faz aquilo que Deus mandou e vai seguir o seu caminho, já para ir embora. A mensagem que Deus tinha passado para ele, agora ele vai seguir o seu caminho e volta para casa. Só o que acontece? Neste cenário, nesta situação toda, estava próximo dali os filhos de um homem que era um profeta velho. E estes filhos viu tudo o que aconteceu. E ele se apressaram e foi contar com seu pai. E aí ele começa a contar: ó pai, apareceu lá um homem dizendo que era homem de Deus. E isso, e contou em detalhes tudo o que aconteceu. E Jeroboão ficou com a mão merrida, e de repente o homem de Deus orou, a mão dele voltou normal. E o profeta velho ficou abismado. E aí o profeta velho se apressou
preparou o seu jumento, subiu e começou a ir ao encontro do homem de Deus. E chegando, encontra o homem de Deus. E chega ali e começa a conversar. E ele convida o homem de Deus para ir na sua casa, para comer um pão, para conversar, beber uma água. E o homem de Deus disse: não posso não, porque Deus me deu uma ordem para que eu não voltasse pelo mesmo caminho e não parasse em lugar nenhum, nem para comer, nem para beber. Aí o profeta velho se identifica: eu também sou profeta, e eu sou homem de Deus. E aí ele mente: mas Deus falou comigo que você pode vir. E o que acontece? O profeta velho, ele vai nessa conversa, ou melhor, o homem de Deus, ele cai na conversa do profeta velho e vai até a casa do profeta velho. Chega lá, come pão, bebe água, faz tudo que Deus não tinha mandado. De repente, Deus agora usa a boca do profeta velho e fala com ele: por você não ter me obedeceste, você será morto. Os seus ossos não vão ser enterrados no sepulcro dos seus pais. E aí ele fica abismado, assustado e resolve sair correndo para ir embora, para tentar seguir o caminho que o Senhor deu. Só que quando chega no meio do caminho, o leão o ataca e o mata. E interessante é que o leão deixa ele completamente morto, mas não devora, não come o seu corpo. Aí o profeta velho vem e chega lá e encontra no chão o homem de Deus morto, o jumento do lado e o leão. Quer dizer, só pela desobediência dele, ele morreu. E o leão não tocou no corpo dele para devorar, para comer nem nada. O leão só foi mesmo para que se cumprisse a palavra de Deus e ele foi morto. Essa história é uma história do Velho Testamento, que está escrito lá em 1 Reis, no seu capítulo 13 e no seu versículo 1. Nos dias de hoje, há muitas pessoas que vivem exatamente isso aqui e se dão de mal. Quantas pessoas estão servindo a Deus, estão buscando a Deus, têm uma intimidade com Deus, têm a sua igreja, tem o seu pastor que cuida bem dela, que dá a ela um alimento sólido. E as pessoas, elas ficam assim, vivendo de galho em galho. Vai hoje na igreja, amanhã vai em outras. E correndo um risco de receber uma palavra que venha matar a sua vida espiritual. Porque o que mais tem neste mundo são profetas velhos e falsos profetas. Pessoas que querem se alimentar da lã da ovelha. E se nós, que somos ovelhas do Senhor, não tiver os nossos olhos abertos, não tiver com a nossa vida no altar e se deixasse levar por ventos que vêm por aí, certamente presa fácil para Satanás e para um profeta velho ou até mesmo um falso profeta. Que nesse dia de hoje nós viemos se convencer e viemos se alimentar daquilo que o Senhor tem nos dado através da nossa igreja. Que nós não viemos se alimentando de todo tipo de comida que tem sido oferecida por aí. Porque esse homem de Deus, ele só caiu porque ele ouviu o falso profeta. Porque ele ouviu o profeta velho. Um homem maldoso, um homem que talvez tinha uma inveja, porque ele era um profeta. Possivelmente ele já foi muito usado por Deus. Mas aqui talvez, por um pecado, por uma falha, por um erro dele, por não ter confessado o seu pecado, ou talvez não ter se arrependido, Deus já não usava mais. E aí Deus vai pegar um homem de longe, um homem de Deus, para fazer uma missão. Só que esse homem de Deus, infelizmente, ele resolve fazer algo que Deus não tinha mandado. Era tão simples. Ele fazia o trabalho dele e seguia o destino dele. Mas infelizmente ele parou para dar ouvido ao profeta velho. Que Deus abençoe, que essa palavra mexa com sua vida.